Vamos começar, isso aí, bacana. Então tá. Então aí, né, a gente pretende moldar um corpo de prova com o solo que a gente tem disponível. Esse corpo de prova vai ser cilíndrico e vai ter um volume de 90 centímetros cúbicos. Esse material que vai estar dentro desse corpo de prova, ele vai ter um peso específico, né, um peso específico natural aí, de 17 quilonewtons por metro cúbico, e nessa condição ele vai ter aí um teor de umidade de 30%. A gente sabe que o solo natural que vai ser utilizado para moldar esse corpo de prova, ele tem um teor de umidade aí de 15%. Aí, a primeira pergunta é o seguinte: sabendo que esse solo, né, tem um teor de umidade de 15%, qual o peso ou qual a massa desse solo que eu preciso para eu conseguir que eu preciso escavar ou que eu preciso ter disponível para conseguir esse corpo de prova de 90 centímetros cúbicos com um peso específico de 17 quilonewtons por metro cúbico. Tá? Existem várias formas de resolver. Se alguém tiver uma forma mais fácil da que eu estou fazendo aqui, não tem problema. Tá? Mas olha só, a gente tem que o peso específico lá no... Quando... Cadê minha caneta aqui? Ué, por que ela não está funcionando? Acabou a tinta. Acabou a tinta, exatamente. Exatamente isso, acabou a tinta. Deixa eu só trocar de lado aqui do USB aqui, que esses USB aqui é tudo maluco. Agora ligou. Agora vai. Agora, se Deus quiser, vai. Então, ó, quando a gente tiver um peso específico de 17 quilonewtons por metro cúbico, né, para essa condição de peso específico, a gente sabe que o peso específico é a massa total sobre o volume total. Então, quer dizer que se a gente já conhece o volume, que é de 90 centímetros cúbicos, né, e a gente sabe aí que 17 quilonewtons por metro cúbico é 1,7 gramas por centímetro cúbico. A gente já disse para transformar de quilonewton por metro cúbico para gramas por centímetro cúbico, a gente está utilizando aí um fator de divisão de 10. O valor correto é até 9,81, mas nós estamos arredondando aí, estão utilizando 10. Né? Mas nessa condição, a gente tem que a massa total de solo que a gente precisa, quando o peso específico for 17 e o teor de umidade for 30%, a gente vai precisar de uma massa que vai valer o peso específico vezes o volume total. O peso específico é 1,7 gramas por centímetro cúbico vezes o volume de 90 centímetros cúbicos, né? Corta, eu vou ter aí uma massa total de 135,35, ok? 153, desculpa, tô adiantando aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Eu vou ter uma massa total de 153 gramas. Vem caneta. 153 gramas de solo. Só que o que acontece? Essa massa é quando o solo tem uma umidade de 30%, né? E eu não quero saber qual o peso de solo que eu preciso para uma massa de 30%. Eu quero saber o peso de solo ou a massa de solo para quando eu tiver uma umidade de 15%. A gente já viu aí que o peso específico seco é o peso específico total dividido por 1 mais W. Ou o contrário, né? O peso específico é o peso específico seco 1 mais W.
o que acontece? O peso específico é a massa total sobre o volume total. O peso específico seco é a massa seca ou a massa de sólidos dividido pelo volume total. 1 mais W. Então, ó, se o volume é igual, porque não há variação do índice de vazios, a gente tem que a massa seca ou a massa de sólidos, ela vale a massa total dividido por 1 mais o teor de umidade. Se o teor de umidade é 30%, a massa seca, ela vale a massa total de 153 gramas, dividido pelo teor de umidade de 1 mais o teor de umidade de 30%. Isso aqui deu 117, se estiver errado a conta aí, vocês falam, hein? 0,69 gramas. Quando tiver um teor de umidade de 15%, a minha massa total vai ser essa massa seca, que multiplica 1 mais W. Então, no nosso caso aí, vai ser 117,69 vezes 1 mais o teor de umidade de 0,15, né, ou 15%. Então, aí a massa total vai dar 135,35 gramas. Para transformar de grama para Newton, é só dividir por 100. Né? Então, vai dar aí 1,35 newtons. Ok? A maioria chegou nessa resposta. Não teve não teve muito problema. Aí, a letra B pergunta o seguinte. Beleza, eu preciso moldar lá, eu vou precisar de 153 gramas total de material, água e solo. Se ele tiver seco, ele tem 117 gramas e 69. Na condição que ele tem no material de empréstimo, ele pesa 135 gramas. Quanto de água eu preciso adicionar para esse teor de umidade passar de 15% para 30%? Olha só, a variação da massa de água que eu preciso condicionar é a massa no teor de umidade de 30%, a massa total, né, no teor de umidade de 30%, menos a massa total para o teor de umidade de 15%. Porque a massa de partículas sólidas é a mesma coisa, só vai variar a quantidade de água. Então, a variação da massa de água vale a massa total com teor de umidade de 30%, que é 153 gramas, menos a massa total com teor de umidade de 15%, que é 135,35 gramas. Então, aí eu preciso de uma massa de 14,65 gramas. É isso? Ou essa conta está errada? Acho que essa conta está errada minha aqui. Só confiram o valor aí para mim. 150 é 17. 153 menos 135,34. 17,66. 17,66. Isso aí. Deixa eu só marcar aqui. Então, aqui vai dar 17,66 gramas. Para eu saber em newtons, é só eu dividir por 100, né? Vai dar 0,1766 newtons. Ok? Até aqui?
Aí, beleza, eu só vou voltar aqui para a gente ler a letra C, que eu não lembro ela de cor aí. Aí, na letra C, pergunta o seguinte: após a moldagem do corpo de prova, o mesmo será saturado sem que haja variação de volume. Igual essa condição que eu falei para vocês. Quando a gente fala que não há variação de volume, quer dizer que não houve variação do índice de vazios, porque o volume está relacionado ao índice de vazios. Então, nessa condição que a gente tem aí saturado, qual que vai ser o teor de umidade quando o corpo de prova estiver saturado e qual o peso específico do corpo de prova após ele estar saturado. O que acontece? Não houve variação do índice de vazios, mas para eu resolver, eu preciso conhecer o índice de vazios. Para a gente conhecer o índice de vazios, né, a gente tendo o peso específico natural, 17 quilonewtons por metro cúbico, o teor de umidade, e o peso específico dos sólidos, que é de 27 quilonewtons por metro cúbico, eu posso, com o peso específico e o teor de umidade, determinar o peso específico seco. O peso específico seco vale o peso específico natural dividido por 1 mais W. Então, nesse caso aqui, vai ser 17 dividido por 1 mais 0,3. Sendo assim, o peso específico seco. O peso específico seco é 13,08. Conhecendo o peso específico seco, a gente sabe que o peso específico seco, ele também pode ser o peso específico dos sólidos, dividido por 1 mais E. Então, rearranjando essa equação aqui, a gente sabe que o índice de vazios vale o peso específico dos sólidos dividido pelo peso específico seco menos 1. Então, no nosso caso, o peso específico dos sólidos 27 dividido pelo peso específico seco menos 1. Então, esse índice de vazios que foi contínuo, ele vale 1,06, ok? E o índice de vazios a gente não queria, né? A gente quer o teor de umidade quando saturado. Quando saturado, a gente até foi uma pergunta aí, né? Quando ele estiver saturado, o grau de saturação é 100%. Então aí eu já conheço o índice de vazios, o peso específico dos sólidos, conheço o peso específico da água e conheço o índice de vazios. Então eu consigo achar o teor de umidade, porque a gente sabe que o teor de umidade vezes o peso específico dos sólidos é igual ao grau de saturação vezes o índice de vazios vezes o peso específico da água. Então, quando tiver saturado, o teor de umidade vale o grau de saturação, que é 1, vezes o índice de vazios, 1,06, vezes o peso específico da água, 10 quilonewtons por metro cúbico, dividido pelo peso específico dos sólidos, de 27 quilonewtons por metro cúbico. Então, o teor de umidade, quando o meu material estiver saturado, é 39,25%. Né? A conta aí deu 0,3925. Confiram as contas aí, hein, que eu sou meio doido na calculadora. É isso mesmo. É isso mesmo, né? E o peso específico, que é o que está pedindo aí, o peso específico a gente sabe que é o peso específico dos sólidos, 1 mais W, dividido por 1 mais E. Então, daí a gente tem que 27, que multiplica 1 mais o teor de umidade,
dividido por 1 mais o índice de vazios, que vai ser igual a 18,25 quilonewtons por metro cúbico. Só entrou alguém na sala lá, deixa eu só ir lá colocar a pessoa. Ué, só desistiu. Então, tá aí as respostas, né? A resposta na letra A perguntou a quantidade, a quantidade de massa, né? A massa que a gente precisa escavar com o solo com a umidade de 15%. Então, essa massa total por a umidade de 15% foi 135,34 gramas, ou 1,35 newtons, né? Na letra B aí, que perguntou qual que era a massa de água que a gente tinha que adicionar. A variação da massa de água foi de 17,66%, ó, 17,66 gramas. Isso aqui é 0,17666 newtons. E, por fim, o teor de umidade para o solo saturado é de 39,25%, e o peso específico saturado nessa condição foi de 18,25 quilonewtons por metro cúbico. Ok? Alguma dúvida? Não? Então tá, vou encerrar a gravação aqui e vou liberar o outro exercício. Ô, Beloni, Sim? essa letra C aí, o peso específico que foi pedido foi o saturado? Saturado. A letra C. Olha, deixa eu só voltar aqui. Vamos lá, ó. Após a moldagem do corpo de prova, o mesmo será saturado. Determinar o teor de umidade e o peso específico do corpo de prova após a saturação. Então, é o peso específico quando ele estiver saturado. Ah, tá. Tá? Então, quando ele está saturado, a gente achou o teor de umidade e o índice de vazios não variou, porque não houve variação de volume. Então, a gente achou aqui o peso específico saturado. Ok? Beleza. Beleza, vou só parar a gravação aqui.